Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Parte 2 do anime, do garotinho que reencarnou com status todos no nível máximo, extremamente overpower. Caso não tenha assistido a parte 1, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, juntamente com o nome do anime. Então já dá aquela baforada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime continua com o nosso protagonista indo até a igreja da capital. Ele faz sua oração, que o transporta para o reino dos deuses. Caim pede desculpas por ter demorado tanto para voltar, e diz a eles que ele quer fazer uma consulta sobre seus status. O deus velhote admite que seus status atuais são desumanos, e ainda afirma que ele não alcançou o nível máximo das suas habilidades atuais, e mesmo com isso, em seu estado atual, ele é provavelmente o humano mais poderoso do mundo. Ele até oferece a Caim a opção de se tornar um semideus, o colocando na mesma classe das bestas sagradas e dos dragões divinos. No entanto, ele o avisa que mesmo em seu estado atual, há limites para o que ele pode fazer sozinho, então ele deveria tomar cuidado. O velhote muda de assunto, dizendo que não há muito entretenimento nesse mundo, então ele sugere que Caim use o seu conhecimento da outra vida para estar criando alguma coisa, o que faz nosso protagonista pensar que talvez se ele pudesse introduzir algumas coisas novas que não existem nesse mundo, ele provavelmente se tornariam bem populares. Voltando para o mundo real, Caim é forçado a acompanhar sua mãe e irmã enquanto elas fazem compras, mas ele não fica confortável na loja, então ele aproveita para dar aquela fugidinha. Enquanto sai correndo de lá, ele avista Parma do lado de fora e corre para cumprimentá-la. Ele diz a ela que está na capital para sua cerimônia de debut, e a gatinha responde que nesse momento ela está em treinamento na loja de seu tio, que logo sai e dá as caras. Seu nome é Tamanes, e ele pergunta quem era esse garotinho que estava com ela. E Parma já solta pra ele, informando que nosso protagonista é da nobreza, o que faz ele pedir desculpas imediatamente pela sua atitude. Nosso protagonista não liga pra essas coisas de nobreza, mas está interessado em dar uma olhada na loja dele. Ele dá uma olhada e comenta sobre a variedade de produto que a loja produz. Caim acredita que Tamanes é capaz de executar sua ideia, então ele fala sobre um item recreativo que gostaria de produzir. Nosso protagonista desenha e explica os detalhes para ele ver, o que deixa Tamanes interessado. O comerciante gato acredita que pode produzir a um preço bem acessível. Ele está ansioso para começar a produção, deixando Caim bastante animado com a resposta, pedindo para ele fazer um protótipo. Nosso protagonista joga uma moeda de ouro na mesa para estar cobrindo as despesas. Tamanes se levanta em choque, já que era muito dinheiro para a tarefa que ele tinha pedido. Caim tenta deixar ele mais à vontade, explicando que ele deve pensar nisso como um investimento inicial. Então, vendo isso de outra forma, Tamanes aceita a moeda com gratidão e promete, como chefe de sua empresa, que ele vai dar tudo de si nesse projeto, fazendo nosso protagonista sair da loja feliz. Mas essa felicidade não dura muito. Logo que ele sai da loja, rapidamente ele vê sua irmã, um pouco chateada por ele não ter ficado para ver os vestidos dela. Ela começa a reclamar, mas ele faz um elogio, que logo acaba com sua raiva. E ela não deixa escapar, dizendo a ele, quando chegarem em casa, ele vai ver cada roupa que ela comprou. E aquela noite foi longa, né? Ele teve que se sentar enquanto ela experimentava roupa por roupa, fazendo ele elogiar ela, deixando ela toda boba. Já no dia seguinte, a empregada informa que Tamanes solicita a presença de Caim na loja, e ele rapidamente se dirige até lá. Ele fica maravilhado com a qualidade do trabalho, e ainda mais surpreso com o tempo de entrega. Tamanes aponta que ainda precisa de alguns ajustes, mas fez dele como sua prioridade para terminar. Nosso protagonista conta que esse jogo chamado Reverso é exatamente como ele imaginou em sua cabeça, e ainda sugere que eles tenham uma partida para testar o tabuleiro. Ele joga com Parma enquanto explica as regras para eles. Tamanes fica animado porque tem certeza que o jogo iria viralizar. Caim se sente um pouco culpado por aceitar todo o crédito do jogo, já que esse jogo é um clássico da sua vida anterior. Mas Parma comenta como era divertido jogar, parecer uma viciada em pedra, já querendo jogar novamente. E com essa avaliação tão positiva, nosso protagonista gostaria de produzir uma versão regular e uma separada para os nobres. Ele tem certeza que a classe alta gostaria de um produto de aparência mais sofisticada, mas ele também quer que a versão regular seja algo que qualquer um possa pagar. Então ele pede para ser feitas 50 versões para nobres e 1000 versões regulares para fabricação, onde eles fariam um contrato para produzir mais, se houvesse necessário, que seria determinado pelas vendas. Tamanes sabe que sua empresa não tem grana para isso, então nosso protagonista fornece a ele mais dinheiro, e o surpreende. O artesão sugere que eles elaborem um contrato e o apresentem ao deus do comércio. Então eles levam sua amostra para o altar e juram ao deus que cada um cumprirá sua parte do contrato.
e é aceito quando desaparece, o que significa que ninguém será capaz de produzir o mesmo produto durante 3 anos. Com as coisas já oficializadas, Caim quer que eles já comecem a vender o produto no próximo mês. E comenta também que gostaria que Tamanes preparasse um mais extravagante ainda, será entregue à família real. Isso pega o artesão de surpresa. Ele é apenas uma pequena empresa e grandes negócios. Então só de receber essa tal oportunidade, ele fica empolgadaço, galudo. Nosso protagonista está confiante de que pode produzir um que impressionará até mesmo o rei, e Tamanes promete atender esse pedido. Enquanto ele volta para casa depois da reunião, Caim é informado que a cerimônia de debut está para começar. Então ele vai correndo com seus pais. Seu pai lhe avisa que desde que se tornou barão, na última audiência com o rei, muitos olhos estarão sobre ele durante este evento. Então avisa para tomar cuidado com os outros pais, que tentarão apresentar suas filhas a ele. Nosso protagonista não é bobo e promete lidar com isso corretamente, deixando até seu pai surpreso com uma resposta tão madura. Eles chegam pro debut e Caim dá de cara com o Corgino, que já olha feio pro nosso protagonista. O gordinho deve estar com fome. Enquanto ele vai andando, ele é chamado pelo Duque, que se apresenta formalmente junto de sua filha. O garoto começa a elogiar ela, até que o Duque interrompe com uma risadinha amarela. Caim e seu pai saem vazados de lá, e logo mais a família real aparece. O rei faz um discurso para estar inspirando a próxima geração de crianças, e termina com um brinde elegante. Todos então se alinham para cumprimentar o rei e sua família. Quando é a vez de Caim, ele se apresenta e também elogia Teleste, a ponto dela ficar toda vermelhinha. Um galanteador nato, fazendo até mesmo que o rei dá um sorrisinho sacana. Nosso protagonista aproveita para falar com o rei e apresentar o jogo reverso que ele desenvolveu em cooperação com a empresa Sarakan. O rei fica interessado, então ele o convida para uma audiência privada mais tarde, onde ele possa explicar o jogo. E obviamente falar sobre a princesa também, né? Segura esse Bilal aí, moleque. Seu pai até então não conhecia o projeto de criação do jogo, e Caim explica que desde que foi promovido a barão, ele temia não ter dinheiro suficiente para manter a mansão, então ele teve que encontrar outras fontes de renda. Seu pai entende seus pontos, e por já terem concluído o debut, seus pais decidem ir embora mais cedo para resolverem algumas coisas. Então falam para Caim para tentar interagir com algumas crianças da sua idade para que ele possa se sentir como uma criança normal pela primeira vez na vida, né? Mas seus pensamentos são interrompidos quando Silk aparece, para falar com ele enquanto eles esperam por Telestia. Os dois se sentam e começam a conversar. Nosso protagonista se sente mais confortável quando Silk conversa com ele sem toda a formalidade. Ela então começa até a provocá-lo, o que deixa Caim um pouco nervoso. Um gordinho que se chama Rabbit e é filho daquele nobre chato, chega com seus amigos e o interrompe. Ele cumprimenta a Silk, esperando que ela retribua amavelmente, mas ela apenas se levanta e educadamente o cumprimenta, como uma dama. Um dos amigos de Rabbit exige que Caim demonstre respeito ao seu chefe, permitindo que ele se sente com Silk, já que ele é o filho mais velho do Corgino. Nosso protagonista se levanta e o cumprimenta antes de se apresentar como um barão, mas os garotos acabam interpretando mal, achando que ele tinha dito que seu pai era um barão, que é um posto inferior ao dos pais dele. Então eles começam a desprezá-lo, já que ele não falou seu sobrenome. Eles especulam que ele deve ser de um posto bem baixo, então Rabbit ordena que ele peça desculpas por grosseria. A maneira como ele falou com Caim acaba ofendendo Silk, então ela tenta defendê-lo, mas nosso protagonista interrompe, afirmando que é Rabbit quem vai se desculpar primeiro. Ele considera isso uma briga e pergunta se ele quer resolver isso do lado de fora. Clássica briga de escola falando que vai pegar na saída. Silk vê que a situação tá piorando e começa a se comportar como uma donzela em perigo, mesmo Caim repetindo que ela não precisava ter vindo. Os dois ficando tão próximos começa a deixar Rabbit um pouco ciumento, então ele grita para eles pararem enquanto estiver falando. Ele revela que seus dois amigos têm a bênção de Deus e podem usar magia. O primeiro pivete se aproxima e faz uma coreografia toda estranha para invocar magia. Simplesmente lança um feitiço bola de fogo patético. Se eu colocasse um fósforo perto da bunda e peidasse, sairia uma bola de fogo maior. O outro lacaio do gordinho faz o mesmo, mas dispara um feitiço de pedra, que é bizarramente fraca. Quando eles se preparam para atacar novamente, Silk se irrita e os impedem dizendo ao trio que Caim não é filho de um barão, mas ele próprio é um barão. Ela revela que ele é filho de Garm e foi ele quem salvou a princesa e ela de um exército de 50 orcs sozinho. Os três ficam em estado de choque, que ouviram sobre o ocorrido. Ela então ordena que eles se curvem, já que ele os supera em poder. Eis que os três bananas então imploram por perdão, por sua estupidez, e acabam se desculpando. Silk acha toda a situação divertida, e quando fala com Caim sobre isso, sabendo que os meninos estavam sendo enganados, mas ainda assim, ele continuou atuando. Ela comenta que ele tem um lado sombrio e promete contar a Telestia sobre isso. Nosso protagonista implora para que ela não faça isso, então ela promete não dizer uma palavra, desde que ele saia com ela para um encontro. A princesa chega de surpresa e os ouve conversando sobre manter um segredo, e quer saber o que aconteceu. Nosso protagonista fecha a boca de Silk com as mãos, o que nessa época é visto como íntimo.
e a princesa então usa isso como alavanca para descobrir a verdade, ameaçando contar ao pai de Silk. A garota então revela que eles estavam planejando um encontro. Isso deixa Telestia com ciúmes, então Caim fala que eles podem ir junto como um trio. O rei acaba interrompendo e convocando Caim para uma conversa. Enquanto eles jogam reverse, o rei adora, a ponto de querer torná-lo exclusivo para a realeza. Mas Caim responde que pretende lançá-lo para todos jogarem. O Duque também está por perto, então os dois usam a oportunidade para avisar Caim, para não esquecer que ele vai se casar com a princesa e a filha do Duque. E como aquilo ainda era segredo, era bom ele tomar cuidado. Já no dia seguinte, Caim é convocado por Magna, onde ele oficialmente lhe entrega a chave e o mapa de sua mansão, juntamente com seu título de barão. Nosso protagonista agradece animado, enquanto o velho explica que a ausência do rei é porque ele tinha um encontro com alguém. Caim fica aliviado ao ouvir isso, pois significava que ele seria capaz de voltar para casa mais cedo. Até parece, né? Seu plano de ficar de boa é arruinado, quando o Duque Eric interrompe para desafiá-lo no jogo reverso. Caim obviamente não pode negar o pedido de um de seus futuros sogros, né? Pena que não pararia por aí, porque Magni e os outros nobres expressam sua vontade de jogar depois do Duque, ou seja, azedou. Depois de jogar com todos, Caim segue o mapa e chega à sua nova casa, e a descobre numa situação precária, o que o deixa desapontado. Por fora, todas as janelas estão quebradas, plantas inundaram o portão principal e outras partes. Ao entrar, o local está todo empoeirado, e as luzes não funcionam. Ele pensa que as pedras mágicas estão esgotadas, então ele usa uma lâmpada para iluminar o local. Ele continua a inspeção e fica impressionado com o tamanho e a simplicidade. Ele usa sua habilidade mágica para limpar e consertar instantaneamente toda a mansão, e tudo é restaurado, deixando novinho em folha. Após isso, ele se deita em seu quarto por um momento, para apreciar o fato de que aquela mansão era dele. Mas essa relaxada não dura muito, até que Sylvia chama ele dizendo que os funcionários chegavam. Ele desce para mostrar seu agradecimento por ela ter seguido para sua nova casa. A empregada está honrada por ele ter chamado ela. Com a ajuda de seu time, ela promete trabalhar duro, exclusivamente para ele. Seu novo mordomo, Colan, também se apresenta. Ele está ali por recomendação do antigo mordomo da família de Caim. Colan revela que ele ouviu todos os feitos incríveis de seu novo mestre, mas nosso protagonista tenta minimizar tudo isso. Sylvia ordena que suas empregadas comecem a limpar o local, mas elas rapidamente percebem que tudo já estava limpo impecavelmente. E Colan fica surpreso, quando Sylvia considera normal que Caim já tenha limpado a mansão com magia. Ela então informa seu mestre que eles vão terminar de colocar seus pertences pessoais na nova casa. O mordomo então sugere para o nosso protagonista que ele volte para sua antiga casa, lembrando que seus irmãos mais velhos estão lá. Ele corre para encontrá-los e eles ficam impressionados ao ver que seu irmão mais novo recebeu um título de barão e uma mansão antes deles. Sua irmãzinha está bem animado para ver a mansão, mas os irmãos tentam assustá-la, apontando que pelo fato da mansão estar destruída, significaria que tinha fantasmas por lá. Isso assusta um pouco, mas ela está confiante que Caim vai protegê-la. Ele apenas garante a ela que nada assustador aparecerá. Junto com seus pais e sua irmã, eles mais tarde vão visitar a nova casa do nosso protagonista. Eles ficam surpresos ao ver que ela não está caindo aos pedaços. Sua mãe comenta que é como uma casa nova, já seu pai fica um pouco confuso, porque ele tinha certeza de que ela estava em ruínas e caindo aos pedaços quando ele viu há anos atrás. Caim então conta que o motivo disso é porque ele tinha limpado com magia, e eles continuam fazendo um tour pelo local. Enquanto eles andavam, Garmin percebe a falta de obras de arte pela casa. Nosso protagonista não sabia que precisava de algumas, mas seu pai explica que os nobres gostam desse trabalho. E então decoram suas mansões com coisas como vasos, quadros, armaduras, e em alguns casos até monstros empalhados. Quando ele fala sobre monstros empalhados, chama a atenção do nosso protagonista, e ele logo diz à sua família que tinha preparado algo. Até que do nada, Sylvia dá um grito repentino. Garmin suspeita de um ataque inimigo e corre até ela com seu filho. Quando chegam na sala, nosso protagonista tinha simplesmente colocado uma estátua de dragão empalhada. O único problema é que ele tinha esquecido de contar que tinha colocado ali, deixando até mesmo seu pai em choque com a visão. E se pergunta como ele tinha aquilo, e nosso protagonista fala que ele tinha derrotado o dragão em batalha. Seu pai fica sem acreditar no que estava ouvindo, e revela que um dragão vermelho é um monstro de classe Calamidade, que é difícil até mesmo para um grupo de aventureiros de nível alto. E isso surpreende Caim, porque tinha sido muito fácil de derrotar. Seu pai apenas o aconselha que da próxima vez conte para suas empregadas, e ainda afirma que um dragão vermelho empalhado vale cerca de 1000 moedas de platina. Caim faz algumas conversões de moeda, e isso valeria exatamente 10 bilhões de ienes. E seu pai fala que essa peça é o suficiente para compensar a falta de arte pela casa. A conversa deles é interrompida novamente por outro grito. Eles correm e dessa vez é a mãe dele. Ela se assusta com o bidê que ele instalou no banheiro. Até seu pai fica interessado em ver o quão bom é receber uma jatada no botico.
então ele usa e todos acabam gostando. Eles pedem até que alguns sejam instalados em sua antiga casa. Aproveitando o clima, seu pai conta ao nosso protagonista que ele deve fazer uma festa para estrear sua nova mansão, pois é meio que uma regra entre os nobres. Então, mais tarde pela noite, Caim está sentado em seu escritório com Sylvie e Colan. Ele está um pouco estressado em ter que dar uma festa, mas seu mordomo chega e diz que ele fez uma lista das pessoas que ele deveria convidar, e também já tinha feito uma lista das coisas que ele deveria comprar. Já que ele é um nobre de classificação baixa, ele não poderia enviar um convite ao rei, pois isso seria rude. Quanto à hospitalidade, Sylvia sugere que ele seja ele mesmo, em vez de tentar fazer algo tradicional. Durante os próximos dias, ele faz copos de vidros especiais, nunca vistos antes nesse mundo. Também serviria meio que como uma lembrança da festa. Passando para comida e bebida, ele dá a seu chefe privado uma receita para fazer um prato de hambúrguer. Ele chama a Sylvia para provar e ela não consegue acreditar como a refeição é deliciosa. Ela ainda degusta um espumante e não consegue acreditar o quanto isso combinou com a carne. Ela nunca tinha experimentado uma bebida com essas propriedades. Kai então explica que usou magia para fazer um vinho com gás. O mordomo interrompe a conversa para informar seu mestre que um mensageiro veio do Palácio Real. Ele havia sido convocado pelo rei, que ficou puto por não ter recebido um convite para sua festa de estreia na mansão. O duque e o primeiro-ministro Magna têm esfregado o convite na cara do rei, e ele não tá nada contente com isso. Ele ainda fala que foi ele quem lhe deu a mansão, então o mínimo era convidá-lo. Enquanto o rei esperava uma resposta encarando nosso protagonista, Eric lembra ao rei que apenas nobres de alto escalão poderia convidá-lo para suas mansões. Eis que o rei fica com os olhos cheios de lágrimas, enquanto repete que é o futuro sogro e é como o segundo pai de Caim. Nosso protagonista o acalma e pede desculpas, dando uma explicação. E então entrega pessoalmente o convite. Isso deixa o rei feliz, enquanto ele esfrega na cara dos outros dois que zoavam ele. Caim volta para sua nova mansão e informa sua equipe que o rei estará presente, o que deixa todos chocados. Eles ficam bem confusos, até que ele revela que a princesa Telestia e a filha do duque são suas noivas. As empregadas gritam sem entender nada, mas o protagonista só dá uma risadinha e diz que conta com elas para fazer com que sua alteza se sinta em casa. Já pela noite, a festa começa e os nobres são abordados ao chegarem na mansão. Todos ficam impressionados com o dragão vermelho que Caim derrotou e empalhou. Com todos reunidos no salão, nosso protagonista faz um discurso de boas-vindas. Seus convidados comemoram, enquanto bebem e elogiam o gosto adorável do espumante. Até seu pai fica surpreso com a bebida. Caim explica como ele usou a magia de água para deixar gelado, e Eric interrompe para elogiar a comida e também as taças. A atenção de todos é tomada quando o rei faz sua entrada com a rainha e a princesa Telestia. Ele ordena que todos voltem para suas conversas e se sentam em sua mesa. Ele é imediatamente servido com espumante, que já fica fascinado com a taça e faz comentários sobre sua beleza. Ele então toma um gole e fica ainda mais animado quando as bolhas estouravam na boca. Caim serve um hamburgão para ele e também consegue impressionar novamente o paladar da realeza. O rei conta que amou tudo no hamburgão, pedindo até a opinião de Telestia, que também havia gostado. A rainha interrompe a conversa, falando sobre o bidê do banheiro. O rei se interessa em ver o motivo da rainha fazer tanto alarde. Ele vai até o banheiro, também leva uma borrifada e é aprovado pelo rei também. A ponto até mesmo do rei pedir para ele instalar no palácio. Ele fica profundamente fascinado com tudo que viveu desde que entrou na mansão. O rei faz diversos elogios ao nosso protagonista, afirmando que ele tem uma ótima hospitalidade. Todos ficam encantados por ele ter recebido tal elogio e começam a bater palmas para o nosso protagonista. Nisso, o mordomo Colan puxa nosso protagonista para o lado, informando que o pela-saco do Corgino havia chego. Nosso protagonista vai até a entrada para receber o nobre, e Corgino agradece a Caim pelo convite, mas aproveita a chance para olhar a mansão, comparando ela com um muquifo. Enquanto ele vai entrando, Colan está prestes a avisar sobre o monstro empalhado na sala, para ele não se assustar, mas nosso protagonista quer que o gordinho sofra um pouco, assim parando seu mordomo. Eles se juntam a ele enquanto ele borra as cuecas de medo. E enquanto ele continua a insultar Caim ao entrar no salão, ele também começa a insultar os convidados. E pela reação dos convidados, acho que ninguém gosta desse cara, viu? Quando é servida a bebida pra ele, ele reclama que há muito barulho. E Corgino já começa a menosprezar a bebida antes mesmo de prová-la. Só que quando ele toma um pequeno gole, ele fica surpreso com o sabor agradável e único, mas tenta não esboçar reações. Depois é servido com a comida, e ele adora, mas mente, dizendo que é nojento. Ele continua a se comportar rudemente. Colan até pede para o nosso protagonista relaxar, já que Corgino é um marquês, então não poderia fazer escândalo. Para acalmá-lo, Caim traz alguns dos copos de vidro como surpresa, mas Corgino quer todos eles, apesar de ter sido informado que todos os convidados também levariam para casa como lembrança. Ele também exige a receita da comida, escrita na hora que ele for embora. Nosso prota recusa educadamente, o que só irrita o marquês, que começa a tentar diminuí-lo, mas ele permanece firme até o rei chegar, pegando o Corgino de surpresa se comportando mal. O rei dá uma verdadeira lição nesse marquês folgado, o colocando em seu lugar.
falando para ele nunca mais repetir tal comportamento. E ainda fala que o seu futuro poderá estar condenado com essa atitude, e a única coisa que resta pro Corgino é se desculpar e sair correndo com o rabo entre as pernas. Silk vai até nossa protagonista e informar que ela sabe que ele armou para que o rei pudesse ver como Corgino realmente é. O rei os ouve e puxa Caim pro lado, para que ele saiba que ele não gostou de ser manipulado, fazendo o Duque e sua filha darem risada. Alguns dias depois da festa na mansão, nosso protagonista vai até o quartel-general dos Cavaleiros, a pedido do primeiro-ministro Magna. Ele encontra o vice-capitão Dain e se cumprimentam. Nosso protagonista informa que Magno aconselhou a deixar alguns materiais de monstro no QG. Por Dain já conhecer tudo por ali, ele leva nosso protagonista a um pequeno depósito, para que ele descarregue. Mas aparentemente Dain não tem noção dos monstros que nosso protagonista caça, né? E Caim educadamente fala para ele que a sala não seria grande o suficiente. Isso deixou surpreso. Então ele pergunta se os monstros são do mesmo tamanho do dragão vermelho, que estava exibido na casa dele. Caim garante a ele que não há nada desse nível, mas conta de que teria um dragão da terra entre os monstros. Isso pega o vice-capitão de surpresa, que até mesmo um grupo de nível A sofreria para derrotar o dragão. Mas o protagonista não sabe nada detalhado sobre os monstros, tudo que ele sabe é que os bichos eram grandes. Agora que ele entende a proporção, Dain permite que ele os descarregue no pátio, para que os cavaleiros os arrumem mais tarde. Ele então ativa sua caixa de itens, liberando o conteúdo. Diversos monstros de alto nível começam a se acumular, que faz com que Dain grite. Ele tá sem entender nada, mesmo tendo sido avisado. Seu espanto só continua a crescer quando ele confirma que Caim derrotou todos os monstros sozinho. Ele simplesmente pergunta incrédulo se Caim era um herói ou um discípulo dos deuses, ou algo do tipo, percebendo uma leve reação do nosso garoto, que logo já muda de assunto, afirmando que é apenas filho de Garm e nada mais. O vice-capitão fala para ele que pode demorar um pouco para avaliarem tudo, já que são tantos, mas ele não tem nenhum problema com isso. Com os trabalhos feitos, ele rapidamente tenta sair, mas o vice-capitão o impede, pedindo para que ele ajude com o treinamento dos cavaleiros. Ele também quer que Caim conheça sua capitã. Ele fala que a chefe dele ama pessoas fortes, então ele adoraria mostrar que Caim pode fazer. Nosso protagonista sem opções concorda, e mais tarde, o resto dos cavaleiros se reúnem enquanto Dain apresenta nosso protagonista. Ele o apresenta como um jovem barão que aniquilou 50 orcs e salvou a princesa. A capitã ainda não deu as caras, mas Dain garante que logo ela deve aparecer. Então, para adiantar essa aparição da capitã, eles poderiam iniciar algumas batalhas simuladas. Caim começa a imaginar na sua cabeça de que essa capitã seria uma pessoa super monstruosa. E o vice-capitão então informa seus subordinados, para falar sobre as batalhas simuladas, mas eles estão um pouco preocupados, já que Caim é apenas uma criancinha. Dain permite então que aquele que falou isso enfrente o garoto primeiro. O cavaleiro até sente pena do nosso protagonista, e decide dar para ele uma vantagem. Ele aceita a oferta e vai em sua direção, mas Caim é tão rápido que o cavaleiro simplesmente nem vê o movimento, e já era tarde demais. Ele se levanta em choque porque foi desarmado agressivamente, e o cavaleiro desiste depois de ver a diferença entre suas forças. Caim parece preocupado que ele possa ter exagerado, mas agradece enquanto tenta sair, mas logo é impedido de novo. O vice-capitão fica impressionado com o que ele acaba de ver e não deixa nosso protagonista ir embora. Devido às habilidades de Caim, ele sugere que ele enfrente 30 cavaleiros de uma vez só. Prestes a avançarem contra Caim, sua capitã grita do topo de um prédio para pararem os ataques. Ela pula para baixo, querendo saber por que todos esses cavaleiros estavam apontando suas espadas para uma criancinha. Ela dá uma bronca neles por não terem orgulho, e a capitã então se vira para Caim e o abraça, perguntando se ele estava bem, e falando para ele não se preocupar, que agora ela estaria por perto. Ele fica admirado com a orelha dela, e a primeira coisa que percebe é que ela era uma elfa. A capitã então se dirige a Dain, o repreendendo por não ter parado com essa covardia. O vice-capitão calmamente explica que Caim é o famoso herói que derrotou os orcs e salvou a princesa. A capitã ficou um pouco surpresa ao saber que ele realizou tal façanha. Sua aura em relação a ele muda drasticamente depois de ouvir isso, e nosso protagonista fica tenso quando sente isso. Ela imediatamente saca sua espada toda animada, enquanto desafia para um duelo. Dain lhe fala que seria melhor ela se apresentar primeiro, mas ela discorda, afirmando que eles conversarão apenas com suas espadas. O resto dos cavaleiros já conhece o desejo de lutar contra oponentes fortes da sua capitã, então eles apenas se desculpam e saem dali. Eles até duvidam que Caim seja capaz de acompanhar sua espada, já que ela tem o título de mestre espadachim. Nosso protagonista os ouve e começa a ficar um pouco intimidado. A capitã sinaliza para eles começarem, mas nosso garotinho fala que ele tá com uma espada de madeira, mas ela garante que sua espada é cega, então não teria problema. Eles começam a luta e ela já sabe que a luta vai ser boa. Os dois usam seus poderes de impulso enquanto começa uma trocação franca pelo campo de treinamento, deixando todos surpresos. Em geral, fica chocado ao ver nosso protagonista acompanhar a capitã, e ficam perplexos quando ele foge rapidamente de seu ataque, e acaba vencendo o duelo por finalização. Ela parece chocada de cara, mas imediatamente se transforma quando ela processa o tamanho da força de Caim.
Naquele momento, ela anuncia que quer se casar com ele, e todos soltaram um grito coletivo com a declaração. Caim a afasta porque não sabe nada sobre ela, então ela se apresenta oficialmente como Tijuana von Lieber, que também detém o título de Visconde honorário. Ela é filha do Duque Lieber, que supervisiona a Floresta do Norte. Como ela é uma elfa e vai viver mais de 300 anos, ela fala para ele ficar tranquilo, porque ela não vai envelhecer, então ela poderia esperar Caim completar sua idade adulta. Nosso protagonista corre para se proteger atrás de Dain, enquanto aponta que a filha de um duque não poderia decidir seu casamento sozinha. Mas Tijuana fala para ele não se preocupar, já que ela disse às pessoas de sua casa que ela não voltaria até encontrar um marido, então eles ficariam emocionados com a notícia. Nosso protagonista responde que do lado dele não é fácil, pois há pessoas que ele deveria consultar antes de fazer algo, e quando ele pede apoio para Dain, ele simplesmente finge estar dormindo. A elfa concorda com sua declaração e ordena que seu vice-capitão traga Caim junto para eles discutirem isso com o rei, arrumando uma audiência agora mesmo. Nosso protagonista tá literalmente ferrado, porque seria um caos se o rei ouvisse sobre isso. Eles chegam até o rei e Caim já sabe que tá com problemas. Ele fica olhando para baixo, com muito medo de fazer contato visual com o rei, que havia arranjado tempo para a audiência, depois de saber que era algo urgente. Sem papas na língua, a capitã Tijuana simplesmente vai direto ao assunto e informa ao rei sua intenção de casar com Caim. Esse anúncio deixa o pai de Caim e o rei sem palavras. Eles querem saber como ele realizou tal façanha, e nosso protagonista tenta explicar que apenas a tinha derrotado numa batalha simulada, e ela era emocionada, né? O rei lembra a Caim que ele estava noivo da princesa Telestia e da senhorita Silk, mas como nosso protagonista não podia contar, pois era confidencial, então a capitã não estava sabendo disso. Então eles revelam que Tijuana vem do território de Lieber, que era originalmente uma nação elfa, e por conta de sua beleza, os elfos sempre foram arrastados para as guerras, por aqueles que queriam escravizá-los. No entanto, no país de Esfor, o primeiro rei Yuya garantiu que não houvesse discriminação baseada na raça. Então os elfos ficaram mais do que felizes que suas terras pertencessem ao reino Esfor, para que ficassem sob sua proteção. No entanto, o território Lieber é autogovernado e é basicamente igual a qualquer outra nação independente. Em outras palavras, Tijuana é como se fosse uma princesa, e ele havia recebido uma proposta de casamento dela. Por ser uma situação difícil, o rei informa a Tijuana que Caim já está noivo de sua filha, assim como da filha do Duque Eric. Isso choca a capitã Tijuana, mas depois de ouvir isso, ela percebe que ele é ainda mais extraordinário do que pensava. E o rei não tem outra opção, a não ser permitir que ela se junte ao harém do nosso protagonista. Porém, ele pede para que ela escreva uma carta para o seu pai, pedindo permissão. Ela reconhece a ordem, e animada com tudo isso, leva Caim com ela para que eles possam lutar um pouco mais. O rei, simplesmente incrédulo, não consegue acreditar ainda que Caim havia derrotado seu cavaleiro mais forte. Então eles discutem como Caim pode ser tão novo e tão overpower ao mesmo tempo. O rei até questiona Garm para tentar explicar, mas ele também não faz ideia de onde vem essa força. O vice-capitão Dain comenta uma estranha resposta onde ele suspeita que Caim seja o discípulo dos deuses, e o rei sente que isso significa que algo estaria acontecendo. O primeiro-ministro Magna surge com uma maneira de testar nosso protagonista, que é mostrar a ele um livro. Então mais tarde, Caim encontra Dain novamente nos corredores, e ele está exausto de tanto lutar com a Tijuana. Ele revela que agora tem o título de mestre espadachim adicionado ao seu status, depois de praticar tanto com ela. O vice-capitão interrompe suas reclamações enquanto arrastava de volta para o rei, que quer uma audiência com ele. Os protagonistas ficam um pouco assustados quando vê que todos estão reunidos dentro da sala. O rei então explica que o convocou porque quer mostrar algo a ele. Magna pega e mostra um livro de escritura mágica de nível imperial que foi repassado para a família real. Eles informam que foi o primeiro rei Yuya que havia escrito. Isso deixa Caim animado, por ele ter a oportunidade de examinar tal magia de alto nível, pois na biblioteca de magos do palácio só havia livros até o nível Mega. Ele começa a ler os feitiços e fica impressionado. Isso confirma as suspeitas do rei, ao revelar a Caim que ninguém pode ler o livro que ele está segurando, já que o livro estava escrito na língua do primeiro rei, que era a língua japonesa. Agora tudo começa a fazer sentido, porque só de ver o nome do antigo rei, nosso protagonista conclui que Yuya foi reencarnado, assim como ele. O rei continua dizendo que eles só sabem que isso é magia de nível imperial, porque essa é a informação que foi passada para ele. Então ele pede Caim para se identificar oficialmente. De início, ele fica um pouco preocupado que possa perder tudo, se dizer realmente a verdade, mas ele interrompe seu pensamento e diz com confiança que vai confessar tudo. Mas eles deveriam prometer que isso não sairia daquela sala. Caim também informa que deixará o reino em paz se não gostarem do que ouvirem. Ele começa revelando que ainda tem suas memórias de sua vida anterior. Essas são memórias de uma terra diferente, de onde o primeiro rei também veio, que se chamava Japão, e ele pede desculpas por não ter contado isso antes. Garm questiona se ele é realmente seu filho,
mas Caim confirma que não há dúvida sobre isso. Ele revela que os deuses lhe disseram quando foi batizado aos 5 anos, e todos da sala ficam surpresos por ele ter conhecido os deuses pessoalmente. E não para por aí, ele continua dizendo que conheceu todos os Sets, e ainda está em contato frequente com eles. Quando pedem para que ele mostre seu status, eles ficam simplesmente sem acreditar no que estão vendo. Com os títulos que ele detém, o rei sente que até mesmo ele, na verdade todos os cidadãos do mundo inteiro deveriam se curvar a Caim, de tão alto que é o título de escolhido por Deus. Esse comentário assusta nosso protagonista, então pede ao rei que gostaria de continuar com sua vida atual, e que já ter sido nomeado barão é uma honra muito maior do que ele merecia. Ele ainda informa que em sua vida anterior, ele perdeu todos os seus parentes, e se sentia sozinho, mas nessa vida, ele é tão amado que não deveria tirar isso dele. Ele fala pro seu pai que tem orgulho de ser seu filho, e pede desculpas novamente ao rei por esconder tudo. O único desejo de Caim é que eles continuem o tratando da mesma forma. Mesmo após ouvir tudo, o rei decide que continuará reconhecendo ele como filho de Garmin, mas oferece a ele a posição de rei, deixando todos incrédulos. Mas a conversa chega ao fim, quando Tijuana invade a sala com uma carta de seu pai aceitando sua decisão, e como de costume, ela arrasta Caim para longe de novo. Os adultos da sala sentem que não há nada com que se preocupar quando se trata do nosso protagonista. E o rei só espera e deseja que ele proteja o país e aqueles que ama. Um pouco mais tarde, nosso protagonista encontra com suas outras futuras noivas, e a única coisa que resta para ele é pedir desculpa por ter adicionado outra garota pro seu harém. Mas elas até que parecem entender, mesmo tendo ficado nervosas por alguns segundos. Mas fé nas malucas, pessoal, porque novamente a conversa é interrompida quando Tijuana invade outra sala novamente e arrasta nosso protagonista para mais uma batalha simulada. Se ela é viciada assim em batalha, imaginem o... E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você curtiu esse resumo e deseja a parte 3 desse anime, deixa aqui nos comentários para eu saber, demorou? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!